prontos para a nossa aula de história? Então nós estamos já findando o nosso segundo capítulo do livro, onde nós estamos estudando sobre as cidades medievais. E hoje nós vamos estudar sobre a revolução dos alimentos, né? Porque assim, a partir do século XII, os alimentos e as especiarias, né, que são os temperos e tal, eles foram responsáveis pelas maiores mudanças de hábitos alimentares da população da época. Com o crescimento populacional das cidades europeias, aumentou também a responsabilidade de produção de alimentos e cultivo de diferentes tipos agrícolas no campo. Como consequência dessa descoberta, os novos alimentos em outros continentes, o comércio de mercadorias, se intensificou muito, porque precisava abastecer as cidades, porque a população cada dia aumentava mais. E aí as constantes navegações entre a Europa e a América, né, no fim do século XV e ao longo dos séculos seguintes, eles fizeram com que diversas espécies de vegetais, de legumes e também de animais fossem conhecidas e fossem exportadas para outros continentes, né? Iam de um continente para o outro. E aí, quando os colonizadores europeus chegaram na América, iniciou-se então o plantio de vegetais, e aí eles colhiam esses vegetais para o consumo da população. Alguns animais também eram utilizados para o trabalho e para o consumo, né, das pessoas, e esses animais também foram trazidos para, né, ajudar no plantio e também na alimentação do povo. E esses animais, alguns desses animais eram bois, galinhas, patos, gansos, cabras, ovelhas, porcos, né, que ajudavam, e eles também comiam. Dos 3 continentes, né, que faziam essa transição entre os alimentos, nós temos aqui, por exemplo, batata, milho, feijão, mandioca, amendoim, tomate, cacau, que são alimentos de origem americana, que é o continente onde nós moramos, né? Esses alimentos são de origem americana, mas que também são exportados para outros países. Lá na Europa também tem muitos alimentos de origem europeu, que são alface, couve, repolho, nabo, laranja, tem limão, uva, melancia, melão. Já tem aqui alguns, né, para mostrar para você, mas tem muitos outros. O melão, limão é de origem europeia, mas tem tantos outros alimentos que são cultivados lá na Europa e são enviados para os outros continentes também. Aqui a gente tem a manga, que é de origem asiática, né, para representar aqui a Ásia, mas lá também é produzido o espinafre, a cana de açúcar, o arroz, o chá, todo tipo de chás, né, a origem é asiático, mas você vê que nós utilizamos aqui também no Brasil. Por que, né, então, né, que isso acontece e é de lá tão longe? Isso vem decorrente à globalização. O que é isso, tia? Globalização. A globalização, crianças, é um processo econômico que aproxima países e culturas e possibilita essas trocas, né? Sem a globalização, ficaria difícil isso. Cada um ia cultivar suas coisas e ia ficar lá. Mas a partir do momento, né, que houve a globalização, permitiu essa troca, né, de produtos, de informações, né, muitas coisas se tornou mais fácil, né, passou aí a facilitar e encontrar produtos, inclusive, né, muitos produtos importados nós utilizamos aqui no Brasil, porque vem de outros países, permitindo então assim pela globalização. E aí, alguns países utilizam essas coisas que são cultivadas na terra para preparar alguns pratos típicos. Eu escolhi
aqui no continente americano, eu escolhi o nosso país, o Brasil. Pensa aí, no nosso Brasil, qual é a comida típica? Qual comida que fala assim, essa é a cara do Brasil? Eu escolhi uma comida que é típica do nosso Brasil e que eu gosto muito, que é a feijoada. Aí na questão 8, aqui na questão 8 do livro, aí fala, né, para você pesquisar um prato típico de um país de cada continente mencionado da tabela a seguir. Qual é o ingrediente principal e como é preparado o prato? Escreva aí no espaço, nesse espaço aqui, da questão 8, você vai escrever o nome do prato, o ingrediente principal utilizado e depois aqui você vai colar uma imagem ou desenhar a imagem do prato que você escolheu. Então, no Brasil, eu escolhi o Brasil, né, na América, que aí tem América, Europa e Ásia. E como eu já falei para vocês, o prato escolhido foi a feijoada, que é um prato típico do nosso Brasil. Aí vem a Europa. Europa, eu escolhi esse país, Itália, que é a comida típica da Itália também eu gosto muito. Se bem que eu não tô podendo comer muito, né? Porque senão o negócio fica feio. Porque a comida típica da Itália, eu acredito que você já imaginou aí, que é bem característico mesmo desse país. Já lembrou? Exatamente, a pizza. Ai, que delícia, né? Quem é que não gosta de pizza? Então, a pizza, ela é um prato típico da Itália, né? E aí você vai colocar, não é necessário que você tenha que escolher meu prato típico. Você vai fazer sua pesquisa, até porque não é só a Itália que faz parte da Europa, tantos outros países, só estou fazendo uma demonstração para você. Lá na Ásia, eu escolhi o país China. Eu escolhi a China porque tá aí na moda, né? Um prato típico lá da China que é a yakisoba. Tá na moda agora, todo mundo quer comer yakisoba. Alguns alimentos americanos, eles também, né, se espalharam largamente assim pela Europa, né? Como por exemplo, as batatas, o cacau. O cacau, por exemplo, ele foi levado para a Europa pelos espanhóis em 1520. E lá eles pegaram o cacau, né, e fizeram assim surgiu uma bebida, né, que é, no caso, o chocolate com açúcar. E de lá surgiu também os demais tipos de chocolates, né, que inclusive tenho certeza que você comeu bastante nesse final de semana, nessa Páscoa. E foi lá, né, que surgiu lá na Europa, né, levado lá pelos espanhóis, que eles pegaram o cacau e fizeram essa mistura, né, transformou no chocolate que hoje, né, nós utilizamos em nossas casas. E as pessoas mais nobres, eles gostaram muito do sabor do chocolate e a partir de então começaram a utilizar essa mistura que, por sinal, é uma delícia, né? A batata, ela foi levada, né, pelos irlandeses, porque o cultivo da batata nos séculos de 17 até o século 19, ela se popularizou no Peru, né? Ela é originária do Peru, deu origem lá, entre os europeus e principalmente as pessoas mais pobres, né? Porque a batata era mais fácil de cultivar. Então, lá na Irlanda, em 1845, houve uma praga, houve uma peste. E aí acabou com o cultivo das batatas. Os batatais morreram tudo. E aí foi uma fome muito grande que morreu crianças, mais de 2.500 milhões de pessoas naquela época. E aí então, muitos tiveram que ir para os Estados Unidos à procura de uma vida melhor, né? Em busca de terra para plantar.
E lá, então, eles levaram, né, o que sobrou de mudas de batata, e aí eles plantaram lá nas terras americanas. Foi aí, então, que surgiu as batatas inglesas, né, que eles levaram, então, a algumas mudinhas, algum que restou lá da Irlanda, para plantar lá nos Estados Unidos, para que eles tivessem ali outro meio de sobrevivência. No seu livro, mais uma página aí com algumas questões. Aí na questão 9, né, você vai responder aí sobre o cacau, ou aliás o chocolate e a batata. Atualmente, tanto o chocolate quanto a batata são amplamente consumidos no mundo inteiro. A indústria alimentícia tornou a utilização desses produtos muito diversificada. Cite as diferentes maneiras de consumo, principalmente dos produtos industriais derivados. Então, aí nessa questão 9, está pedindo para você citar diferentes maneiras que nós consumimos a batata e o chocolate. Quais as maneiras que você consome o chocolate? Né? Tem chocolate em pó, chocolate em barra, né? Bolo de chocolate, o que mais, né? Dá uma analisada, uma pesquisada e você vai escrever quais os meios de consumo do chocolate e também da batata. Como é que você consome a batata? Como é que você compra, você vê as pessoas consumindo? É que você não gosta, tem gente que não gosta de batata, eu gosto. Como é que é consumida? Batata frita, batata cozida, bolo de batata, pão de batata, né? Aí dá uma analisada um pouquinho mais. E a questão 10, mesmo havendo uma diversidade tão grande de alimentos, o problema da fome ainda existe em alguns países. Infelizmente, isso é fato, né? Você vai dar uma analisada para responder a letra A e a B. Quais seriam as causas desse problema? E na questão B, quais as possíveis soluções para o problema da fome? Tá? Você vai dar aí algumas sugestões para se há, né, alguma possível solução para o problema da fome, né? Porque na realidade esses alimentos, né, a produção de alimentos alcança todos os países, mas mesmo assim não chega na casa de muitos, né? E aí muitos ainda passam fome, enfrentam esse grande problema da fome. E aí você vai dar algumas sugestões e vai dizer o porquê que, né, qual seria a causa, o motivo que algumas pessoas passam necessidade, tá bom? Então, dá mais uma analisada, estuda novamente, né, os textos que estão aí nas páginas 91 até a 94 e as questões que estão sugerindo aí para serem respondidas, respondam com atenção, tá bom? Não esqueça de enviar para a Pro dar uma conferida, viu? Um grande beijo, até a nossa próxima aula.